Boa noite, Radiação. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Boa noite você que está em casa, acompanhando a gente no final dessa série Abusos e Transtornos. Como a gente sempre diz aqui, a gente está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus, e é muito bom recebê-lo nessa noite para a gente terminar essa série, uma série difícil. Eu não me lembro de ter feito uma série tão difícil aqui no Radiação, porque talvez pelos assuntos, né? Eles são assuntos duros, difíceis. A gente tentou ser equilibrado na fala, tocar com cuidado em cada um dos temas. Por vezes, talvez até de forma superficial, porque, como disse a Sara agora nesse vídeo, pequenas coisas, pequenas atitudes, por vezes, nós consideramos abuso, né? Ela falou de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico. Nós consideramos esses abusos a partir de uma ação muito dura, muito grave. Mas pela fala da Sara, parece que pequenas coisas podem marcar e romper a confiança e a segurança de uma criança. E nós somos esses adultos, muitas vezes vítimas dessas diversas situações. Antes de eu iniciar, tem um salmo, enquanto o pessoal cantava, ele me veio à cabeça. Talvez, assim, se você não tem nada decorado da Bíblia, talvez são os dois principais que a gente acaba, no decorrer da história, quando a gente cresce nas classes, com professoras nos ensinando a Bíblia, como a gente tem aqui o Radiação Kids, o Salmo 23, o verso 1 e João 3, 16. Salmo 23, verso 1 e João 3, Evangelho de João, capítulo 3, 16. São aquelas coisas que quase todos nós acabamos, no decorrer da caminhada cristã, aprendendo a decorar. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto conhecidíssimo. E um outro que a gente decora bastante é o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eles cantavam aqui e a música dizia mais ou menos assim: eu não vou sentir falta de nada, e mesmo que as coisas me faltar, tu serás suficiente. A melhor tradução para esse texto, como esse texto virou um clássico, né? É muito difícil pensar Salmo 23, 1, se não for a partir dessa versão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A melhor versão desse texto, pelos estudiosos do hebraico, é mais ou menos assim: o Senhor, meu pastor, de nada eu sentirei falta. É sensivelmente diferente a compreensão no português da ideia do Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque a experiência nos diz que coisas nos faltam. A experiência prática da vida apresenta para a gente algumas coisas que nos faltam. Nos falta alegria, nos falta dinheiro, nos falta coragem, nos falta força física, muitas coisas nos faltam. Mas quando você olha o texto da perspectiva, talvez, da melhor tradução, o Senhor é meu pastor, de nada eu sentirei falta, aí é assim: mesmo que as coisas me faltar, o pastor será suficiente. Bom, a gente está chegando ao final dessa série e agora a conversa é com a gente. Conversa é com quem está aqui, com quem vai assistir a gente em algum momento dessa semana, em alguma hora do dia, esse último episódio. Nós falamos de diversas coisas aqui e nós apontamos alguns aspectos ao longo desse tempo que a gente conversou sobre abusos e transtornos. A pergunta hoje é mais ou menos essa: o que eu posso fazer? Eu acho que a primeira coisa que a gente conversou lá no início com o Paulo foi que a gente precisa ter um olhar atento às pessoas ao redor. Gente, é mais comum que tenha alguém perto de você sofrendo do que tenha alguém perto de você que não esteja sofrendo. Por quê? Não porque o mundo é trágico,
Mas a realidade do mundo vai dizer que as pessoas estão em sofrimento, por algum motivo. Às vezes, talvez não seja exatamente um abuso ou um trauma, mas perto de você tem alguém enfrentando uma situação difícil. A gente tem uma facilidade muito grande de se julgar, a gente tem uma facilidade muito grande de taxar uma pessoa ou outra de alguma coisa, mas sem conhecer a história das pessoas, sem ter essa atenção às pessoas, a gente tem pouco a dizer e deveria ter pouco a dizer sobre as pessoas, porque as pessoas sofrem. Eu fui num casamento no feriado passado, em Botucatu. Confesso que o meu foco não era esse, eu não vou dizer que eu estava com um olhar atento, não, mas me chamou a atenção porque eu cheguei, como a viagem era longa, meu sogro, Paulo, que ia fazer o casamento, ele me encheu as paciências para eu não atrasar, porque ele queria chegar cedo e ver se estava tudo certo. E eu sei o que é fazer um casamento, então eu respeitei e tentei fazer o meu melhor para ele chegar lá com 40 minutos, 1 hora de antecedência antes de todo mundo. Então eu cheguei, tinha basicamente ninguém, algumas pessoas passando o som que ia tocar, e chegando o pessoal da cozinha trabalhando e chegando os garçons. Eu cheguei junto com o garçom. Bom dia. E ele, bom dia. E passou. Eu entrei no banheiro para me trocar, porque eu também, 2h30, 3 horas quase de viagem, me deixei para me trocar lá. E ele entrou no banheiro e saiu rápido, e aquilo começou a me chamar a atenção. Enquanto esperava, a mesa que eu sentei era de frente para a cozinha, coincidentemente. E tinha um balcão. E antes de começar, esse garçom apoiou com os 2 braços assim no balcão. E sabe quando você fala assim, tem algo errado com esse cara? Porque o rosto dele estava tão longe, tão fechado. Parecia que ele carregava dentro de si uma preocupação tão grande, alguma coisa que ele deixou atrás na noite anterior, na semana, não sei. Sabe quando a pessoa está tão assim absorta do lugar que ela está ali para trabalhar e ser garçom. Ele já estava com a roupa de garçom, mas a mente dele, o olho dele e o lábio balbuciava, como se ele estivesse respondendo alguma coisa. Discutindo com alguém, lembrando de uma discussão, tentando achar argumentos, enfim, eu não sei. Não sei se ele brigou com o filho, se ele brigou com o pai, se ele brigou com uma esposa, se ele brigou com um amigo, uma amiga. Eu não sei qual era o problema que ele estava enfrentando. Olhar atento às pessoas ao redor. Eu fui embora, eu não tenho nenhum contato com essa pessoa, mas tem pessoas próximas de mim, tem pessoas próximas de você, que eu acho que a gente deveria... O que eu posso fazer nessas situações? Ter mais atenção às pessoas, mais empatia a elas. Respeito pela intimidade. Se você souber de alguma coisa, respeite a intimidade da pessoa. Eu acho que a gente conversou disso ao longo dessa série. Nós temos uma mania de... Quando a gente sabe de alguma coisa, o ser humano é assim, quando a gente sabe de alguma coisa, a gente quer falar para outro, né? Faz parte do ser humano isso. Você não sabe o que está acontecendo com fulano. Eu penso que se chega uma história para você, se você está acompanhando alguém, se alguém ou se abriu para você, ou de alguma forma aquilo chegou até você, quebre o ciclo da maldade, quebre o ciclo da fofoca, quebre o ciclo de passar para frente uma história que não é sua. Respeite a intimidade da pessoa, acolha a pessoa da melhor maneira possível, mas respeite a intimidade da pessoa. A pior coisa que tem para alguém é saber que uma história pessoal está se tornando algo em que ela se sente desrespeitada. Escute ativamente, exerça a escuta ativa, como a gente falou na semana passada, e não tenha respostas prontas. Não tenha respostas prontas. Quando a gente conversava com a Sara, com a Laura, com a Letícia sobre essa série, foi até difícil definir assim, vamos falar de tal transtorno, vamos falar de tal abuso, mas são tantos abusos, são tantos transtornos, e eles são tão variáveis, com efeitos variáveis, consequências diversas,
porque as pessoas recebem essas coisas de maneiras diferentes, reagem diferente. Então é muito difícil a gente, principalmente do ponto de vista de uma fala pública, apresentar receitas práticas sobre o TDAH, apresentar passos práticos para cuidar de alguém que sofreu de um abuso psicológico, um abuso sexual. É preciso se informar, é preciso conhecer, é preciso escutar. E às vezes essa ação e essa informação, às vezes não vai passar por você. Você só vai ajudar a levar alguma pessoa, a encontrar um profissional capacitado, alguém que tenha capacidade de lidar melhor com aquela situação. Nem sempre vai ser eu e você que faremos essa parte final. O Serviço Nacional de Combate à Agressão Sexual, Violência Doméstica ou Familiar, ele trata exatamente quase da mesma coisa a partir de 6 itens. E eu queria que você prestasse atenção aqui. Primeira coisa, quando alguém te contar algo, acredite. É uma outra característica da gente. Fulano está contando para a gente que está em sofrimento. E talvez a pior resposta é: nada a ver. Não é tudo isso. Não é bem assim. Está exagerando. Vamos chegar à conclusão que tenha pessoas que é nada a ver, que não é tudo isso e que está exagerando. Vamos imaginar que num grupo de pessoas que contam dos seus sofrimentos para o outro, em algum momento isso seja verdade. Nada a ver, você está exagerando. O problema é que se a pessoa está se abrindo com você, primeiro ela confia em você. Se a pessoa está se abrindo com você, segundo, ela está pedindo socorro. Se a pessoa está se abrindo com você, é porque aquilo é importante para ela. Então acredite e ouça. Ajude a pessoa a explorar opções possíveis de pensar aquilo. Como eu posso te ajudar? Quais caminhos são possíveis numa situação como essa? Quais caminhos a gente pode tomar, ou você pode tomar? Ou como você acha que eu posso te ajudar? Coisa do tipo. Nunca culpar a pessoa. Evite frases que tragam para a pessoa o sentimento de culpa, a culpa dela estar naquela situação é dela. Porque, de novo, alguém abusado, alguém que sofre transtornos, mesmo que algumas circunstâncias pessoais a levaram àquele lugar, ela nunca é causadora, ela é vítima. Nunca culpe essas pessoas. Peça permissão para suas falas, para tocar a pessoa, para se aproximar. Esse peça permissão está muito ligado, por exemplo, a pessoas que sofrem algum tipo de agressão sexual. Não importa se você é da intimidade, que há uma relação de confiança. Alguém que enfrentou um abuso sexual, é preciso que você peça permissão para tocar na pessoa. Pelo menos é o que diz o Serviço Nacional de Combate à Agressão Sexual, Violência Doméstica ou Familiar. E por fim, o 6º, reconheça que você, se ajudar alguém, e eu acho que é por isso que muitos de nós fugimos de ajudar as pessoas, é porque a gente sabe que aquilo vai doer na gente, e a gente não tem estrutura para enfrentar aquilo, não tem tempo para enfrentar aquilo, não tem disposição para encarar aquela situação. Então, assim, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas vamos ficar na informação que está aqui. Você ajudou alguém, você também precisa de ajuda. Eu poderia falar de várias profissões, mas eu vou falar da qual hoje eu exerço com mais afinco, que é o pastorado. Se tem gente que precisa de ajuda, é pastor. Pastor, às vezes, acha que por ser pastor, por carregar a possibilidade de falar sobre a palavra de Deus para as pessoas, por talvez ter
o discernimento e a sabedoria bíblica para aconselhar pessoas. Pastores, por vezes, se sentem imunes ao sofrimento emocional. E é assim, é uma balela, é uma mentira, é uma falta de capacidade de aceitar a própria condição, porque quem ajuda as pessoas precisa de ajuda. Então, gente, o que você pode fazer diante de abusos e transtornos que podem estar acontecendo perto de você? Eu penso que aqui você tem um caminho prático, não é uma receita, porque cada caso é um caso, mas você tem um caminho prático. É por isso que nesse último episódio a gente quer falar sobre o apelo de Jesus aos seus seguidores sob esse ponto de vista. Jesus, nesse último episódio a gente não quer falar exatamente sobre os abusados, ou os que sofrem transtornos, ou os que sofreram abuso. Eu quero falar para aqueles que decidem seguir a Jesus. Qual é o apelo de Jesus para essas pessoas? Uma expressão que a gente usa pouco aqui no Radiação, mas é importante esclarecê-la hoje. Eu fiz questão dessa imagem de ovelhinhas. O texto que a gente vai citar de Jesus, Jesus trata a gente como ovelhas. Agora há pouco eu falei do Senhor é meu pastor e de nada vou sentir falta. E esse é um texto escrito também por um poeta que também sabia o que era ser pastor de ovelhas. Hoje já não há mais esse tipo de piada, de bullying, mas eu sofri muito na minha infância, algum tipo de abuso psicológico, eu não sei se eu posso chamar assim, quando eu falava duas coisas, meu nome, e quando eu falava daquele dia que chegava aquele bendito dia, na primeira série, que hoje é chamado segundo ano, e tinha que falar assim, qual é a profissão do seu pai? Ah, meu pai é advogado, meu pai é bombeiro, meu pai é engenheiro, meu pai é vendedor, meu pai é... E eu morrendo por dentro. Porque ia chegar a hora de eu falar assim, meu pai é pastor. Não porque eu tivesse vergonha do meu pai, não tenho, com certeza não, e hoje sou um também, mas é porque naquela época as pessoas zoavam a mim falando assim, seu pai é pastor de ovelha? Ou a outra zoeira é assim, seu pai é aquele que tira 10% das pessoas? Era o tipo de coisa que eu ouvia, e isso era... tenta imaginar uma criança de 7, 8 anos tendo que conviver com isso. É diferente de hoje um adulto. Mas assim, graças a Deus, o meu pai, a forma como ele foi pastor, sempre me deixou muito à vontade com essa ideia. Eu nunca tive uma aversão ao pastorado, mas eu sempre tive assim uma preocupação como uma criança ainda imatura de lidar com esse fato, mas graças a Deus isso foi plenamente superado. Mas a ideia, ela nasce aqui. A ideia do pastorado nasce aqui. Ser pastor é cuidar de ovelhas. Não estava errado os meus amigos que me tiravam sarro. Ser pastor é cuidar de ovelhas. O pastor, ele é reconhecido como aquele profissional, aquela pessoa que cuida de ovelhas. Essa referência, ela está presente no texto que a gente vai dizer. Hoje eu postei um texto sobre isso no grupo do WhatsApp do Movimento Radiação. Por que Jesus faz essa comparação nos chamando de ovelhas? A ovelha, dentre todos os animais da fauna, é o animal mais débil, ou um dos mais débeis, um dos mais frágeis, um dos mais facilmente atacados. Uma ovelha, ela é muito dependente de um guia. Uma ovelha sem um guia, a sua fragilidade, os seus temores, a sua falta de senso de direção, vai fazer com que ela logo se perca do rebanho. Então, ovelhas, elas precisam do suporte de um pastor. Sem o suporte de um pastor, elas podem cair em ciladas muito grandes e ser alvo muito fácil de predadores. Assim são os seres humanos. Eu falava lá no texto que eu escrevi, assim são os seres humanos. Nós somos ovelhas. Eu acho que a comparação é boa, por mais que te ofenda. Talvez se você nunca ouviu essa expressão, que você é ovelha, eu mesmo não tenho esse hábito de falar, vou visitar uma ovelha, vou conversar com uma ovelha. Eu não tenho esse hábito aqui, pelo menos no Radiação. Mas eu queria dizer que a gente é ovelha. A gente é ovelha.
Seres humanos são muito frágeis, a gente é muito carente, a gente é muito facilmente encantado com novos caminhos, com novas possibilidades. A gente tem uma dificuldade muito grande de manter concentração naquilo que a gente faz. A gente necessita de incentivos constantes para seguir em frente. Um João de Barro, ninguém precisa falar, João, vai lá e faz a sua casinha. Ele vai fazer instintivamente. Seres humanos não são instintivos. Às vezes a gente acorda sem vontade de trabalhar, sem vontade de conversar com as pessoas. Às vezes pessoas queridas nos entristecem. Às vezes novos sonhos mudam os nossos alvos. A gente se parece muito com esses animaizinhos aqui. E aí o texto que eu queria ler para vocês, para a gente pensar no apelo de Jesus para os seus seguidores, é esse. De Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, então disse aos seus seguidores, eu poderia dizer, então apelou aos seus seguidores. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Antes da gente seguir, eu queria que você prestasse atenção nas palavrinhas que estão grifadas, porque elas, de alguma forma, representam um resumo muito didático da maneira como Jesus pastoreava as pessoas, da maneira como Jesus se aproximava das pessoas, da maneira como Jesus enxergava as pessoas a partir das suas necessidades. A primeira informação que a gente tem nesses verbos, nessas partes marcadas, grifadas, é passando. Jesus ia passando de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. Eu sei que eu já repeti isso várias vezes, de diversas formas, mas nunca é demais, porque isso é muito presente, característico de Deus, de Jesus, e da ideia de um cristianismo que é muito mais que uma religião de pessoas buscando a Deus, mas é a própria ideia de que Jesus e Deus vai em direção às pessoas. Era muito próprio que rabis e mestres da época, o próprio João Batista, que prepara o caminho de Jesus, ele fica ali próximo ao Rio Jordão e as pessoas vão até o Batista para ouvir a mensagem do Batista. Era o hábito. Rabis, pessoas que têm uma mensagem para dar, eles ficam num lugar e as pessoas vêm até ele. Jesus não, Jesus vai até as pessoas. Jesus vai até as pessoas porque Jesus entende o seu papel. O papel dele, apesar de ser rabi, mestre, o papel dele, apesar de ser Deus, o papel dele, apesar de ser conhecedor de todas as coisas, em Jesus não há o orgulho de esperar que as pessoas venham, ele vai. A forma de Jesus entender o seu ministério é indo. Ele não fica parado, esperando que as pessoas venham. Ele não fica imaginando que as boas pessoas virão. Ele vai até as pessoas e isso incomoda os pastores da época. Isso incomoda os sacerdotes da época. Isso incomoda os líderes da época. Porque ele vai em lugares que ninguém vai. Ele convive com pessoas que ninguém convive. Ele entra em lugares que ninguém entra. Ele se relaciona com homens e mulheres que ninguém se relaciona. Então, assim, se você quer entender o apelo de Jesus, você precisa entender como ele mesmo age. Ele vai, ele não fica esperando. Ele não espera que as pessoas venham, ele vai. E ele vai ensinando. Ele entende a necessidade que as pessoas têm de aprender corretamente. O aprender corretamente de Jesus, se você ler os evangelhos, você vai perceber o quanto ele desconstrói o que o judaísmo vem construindo há milênios. O quanto ele diz, olha, foram isso que os antigos disseram para vocês, mas eu digo para vocês desse jeito aqui. O ensino de Jesus, ele é transformador. O ensino de Jesus, ele não é um ensino somente do ponto de vista de confirmar aquilo que a gente já sabe. O ensino de Jesus, ele busca trazer reflexão. Ele busca tirar a gente da nossa zona de conforto e ensinar as pessoas. Só que ele não só ensina, ele anuncia. Ou a palavrinha que está ali, ele prega. Jesus, ele traz fundamentalmente, aliás, está no meio do processo,
está no centro daquilo que Jesus faz, pregar as boas novas, anunciar as boas novas. Jesus tem uma boa notícia. Aliás, o ensino de Jesus dá base para a boa notícia. Porque ele vai dizer, chegou o tempo, chegou a hora. Ele tem boa notícia. As pessoas se revoltam porque os discípulos, os seguidores de Jesus, por exemplo, numa ocasião dizem, mas os seus seguidores não jejuam. Os seus seguidores, olha assim, os religiosos estão tudo fazendo as suas atividades religiosas e vocês estão aqui comendo e bebendo com pecadores. E a resposta de Jesus é assim, é porque eu trago boas notícias. E quando eu trago boas notícias, a gente se diverte, a gente festeja, a gente se alegra. Então, enquanto eu estiver com vocês, enquanto eu estiver com eles, com os seguidores, é tempo de alegria. Jesus, ele tem uma boa notícia. Por vezes a gente não traz boas notícias para as pessoas. Por vezes a gente olha o ensino e o ensino ganha um peso tão grande que a gente nunca tem uma boa notícia para dar para ninguém. E perceba que Jesus está falando de ensinar e dar boas notícias para todo tipo de gente. E por fim, curando. Esse é o resumo do ministério de Jesus. Indo, ensinando, pregando, anunciando e curando. Jesus, ele tem uma compreensão que a necessidade das pessoas, ela não se limita à sua moral, que vai determinar um estilo de vida. Jesus, ele tem compreensão que a vida das pessoas não se limita a uma espiritualidade que recebe uma boa notícia. Jesus, ele tem a compreensão que a vida das pessoas tem o seu aspecto do estilo de vida, que vai ser impactado por um ensino consistente, um ensino transformador. Jesus tem a certeza de que a boa nova pode trazer uma nova condição para o coração humano do ponto de vista da motivação para viver por meio de Jesus, mas é preciso curar as pessoas e cuidar das suas doenças físicas e emocionais. E Jesus curava todas, a ideia do todas não é todas as que tinham na época, mas assim, todo o tipo de enfermidade e doença, todo o tipo, se me permite dizer, de abuso e transtorno. Jesus tinha plena atenção integralmente ao ser humano, no seu aspecto racional, no seu aspecto moral, comportamental e no seu aspecto físico, emocional e as dores e doenças diversas que a vida traz para a gente. O ministério de Jesus é integral. E aí, ao ver as multidões, ele apresenta essa compaixão e faz um apelo para nós. Eu queria resumir esses apelos de Jesus com essas expressões. Compaixão é mais do que tristeza. O texto começa dizendo assim, Jesus se compadeceu das pessoas. Jesus tinha compaixão das pessoas e sofria muito de ver as pessoas perdidas, fragilizadas, as pessoas sem rumo, sem direção, parecendo ovelhas que não tinham pastor. Essa compaixão é profunda, talvez tenha um aspecto de tristeza, mas essa compaixão de Jesus mexe internamente com ele, que mexe a sua agenda, mexe a sua maneira de viver. Ele não vive mais. É bem verdade que eu não posso dizer isso de Jesus. Ele não vive mais como vivia. Eu posso dizer isso de mim e de você em algum momento. Mas Jesus sempre teve nele essa compaixão que muda a sua agenda. Jesus muda a sua agenda para ter compaixão pelas pessoas. Jesus, por vezes, está se dirigindo a um lugar para fazer uma atividade, e no meio de uma multidão o seguindo, quando alguém o toca, e ele sente que naquela relação, naquele toque, algo aconteceu. Ele para. Jesus para. Jesus para dar atenção para as nossas dores. A compaixão dele faz ele parar e falar, de mim saiu poder. E os discípulos, como nós, seguidores de Jesus, dizendo assim, Jesus, desculpa Jesus, tem muita gente tocando o Senhor. Como é que é possível que o Senhor diga um negócio desse? E aí ele olha para cá, olha para lá, e vê uma mulher que sofria há 38 anos. E aquela mulher, naquele momento, recebeu uma grande cura. Eu sei que a expressão não é das melhores, principalmente aqui entre nós, mas eu peço permissão para usar.
de boa intenção, o inferno está cheio. Se entristecer pela dor do outro não é suficiente. Somente a tristeza, puxa, olha só, a pessoa está sofrendo, não é o suficiente. Compaixão é mudar a agenda. Compaixão mexe com a forma como a gente encara a vida. A gente muda a nossa rotina por conta da compaixão. A gente muda a nossa estrutura de vida por conta da compaixão. Jesus, ele vivia em função dessas pessoas que ele tinha compaixão. Isso trazia dores para ele, com certeza. Ele precisava de cuidado pessoal, com certeza. Jesus vivia se retirando para orar e falar diretamente com o Pai. Ele precisava de um tempo para organizar sua mente e o seu coração. Como um ser humano que se tornou, ele precisava desse tempo de autocuidado, mas isso não o limitava a ter compaixão das pessoas. Ele tinha um olhar atento para as pessoas, ele tinha uma compaixão pelas pessoas, e ele decidiu cuidar das pessoas. A gente leu um dos textos aqui, foi assim: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E a resposta de Jesus é: eu quero. Nós temos uma tendência da espiritualização das coisas. Essa lição eu aprendi recentemente, eu contei para vocês, mas hoje eu vou contar da perspectiva do cuidado. Uma lição que eu aprendi dentro de um hospital aqui em Campinas, num pronto-socorro, quando meu filho passou muito mal, e a gente leva ele para o hospital, e a gente está numa sala com mais dois, um pai com um bebê e uma mãe com um adolescente, e esse pai e esse bebê chorava compulsivamente, não parava de chorar, e claramente no olho daquele pai havia profundo cansaço e tristeza. E a minha esposa olha assim para mim, com a mão meio assim, já que eu sou pastor, né? Ora pela criança. Mas o que eu vou fazer? E eu fiquei naquela dúvida, será que eu vou lá? Posso orar? E aí eu ia orar. Eu vou confessar, eu acho que eu já falei isso para vocês. Meu grande problema era assim: eu vou orar, é possível que essa criança continue chorando, e ele vai achar que é a oração que foi fraca. E aí você está pensando, você que é fraco. E eu vou falar, sou. Só que ali eu orei. Falei, Paula, calma que eu vou orar. E eu orei. Eu terminei de orar. A mãe do adolescente, Deus e a mãe me ensinaram uma lição naquele dia. A mãe virou para o pai e falou: você quer que eu pegue a criança para você descansar? Ele, se você puder. Sabe assim, nunca, em sã consciência, você dá um bebê para um estranho. Mas ele estava num estado emocional de fadiga, que ele, por favor, ficou assim, obrigado, entregou. Essa mulher, em menos de 2 minutos, ela só aqui assim, a criança parou e dormiu no colo da mulher. Por 40 minutos que a gente ficou ali, aquela criança ficou dormindo. E ali eu aprendi uma lição. Cuidar é mais que orar. A minha oração, eu não estou dizendo que oração não é importante. Aliás, é importantíssima. Talvez, e só talvez, por conta da oração, aquela mulher tomou uma atitude, ou não. O detalhe é que a gente deve orar pelas pessoas, sim. Às vezes, a gente não sabe exatamente o que fazer pelas pessoas, e a gente deve sim colocar diante de Deus, porque Deus sabe o que fazer. Deus sabe a mãe que vai mandar para pegar uma criança e fazer parar de chorar. Deus sabe quem vai colocar no caminho de uma pessoa que está precisando de ajuda, e às vezes não é você. Orar é fundamental, a gente precisa orar, mas parece que Jesus está dizendo assim, a gente precisa ir até as pessoas, a gente tem que cuidar delas, a gente tem que ter atenção para elas, elas não podem ficar como estão. E aí Jesus faz o apelo.
Vejam as pessoas de maneira integral. E aí ele usa aquela seguinte expressão, a colheita é muito grande. Orem, olha só a oração aí, orem ao Pai para que Ele envie trabalhadores para a colheita, porque tem muita colheita para fazer e poucos trabalhadores para fazer a colheita. A colheita é enorme e há poucos trabalhadores para fazer a colheita. Até ontem eu enxergava esse texto sob o ponto de vista clássico. E parece que o que Jesus está ensinando é mais do que o clássico, porque a gente olha esse texto do ponto de vista quase que de um juízo final, em que haverá uma colheita final, em que aí a gente separa e colhe os frutos da salvação, quando Jesus nos chamar, e a gente precisa estar pronto para isso. Talvez um outro olhar para esse texto é um olhar do ponto de vista de um dos aspectos do ministério de Jesus, que é o evangelismo, que é a ideia de evangelizar e anunciar as boas novas para as pessoas. E o mundo precisa de mais gente anunciando as boas novas para as pessoas. Ainda que essas interpretações clássicas possam estar presentes no contexto do todo da imagem que esse texto está fazendo, eu preciso que você entenda o contexto imediato do que Jesus está falando, porque foi isso que mudou a minha forma de pensar sobre esse texto. Jesus ele está olhando, e eu quero voltar no texto aqui para você ver. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, esse então tem que dizer alguma coisa para mim e para você. Por causa disso, por pensar isso, por ver o que estava vendo, essa cena que Jesus está vendo na frente dele, pessoas entrando nas cidades, cada cidade que Jesus entrava, ele via pessoas desamparadas, pessoas que estavam aflitas, pessoas enfrentando os seus problemas. Toda cidade que Jesus ia, Jesus olhava para o rosto das pessoas, e Jesus encontrava pessoas vivendo as suas dores, e ele a comparava como ovelhas sem pastor. Então ele diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu me gastei, se é que eu posso usar essa expressão nesse texto, e eu gostaria de dividir isso com você agora para a sua reflexão. Nesse texto não há mais de um pastor, só um. Porque as ovelhas não têm pastor. Esse texto só um é pastor. Porque o apelo de Jesus, ao final dessa reflexão aqui agora, poderia ser mais ou menos assim: você precisa aprender a pastorear as pessoas, você precisa cuidar das pessoas. Como foi indicado para a gente ali no Serviço Nacional contra a Violência Doméstica e Familiar. Como nós construímos aqui, como eu, de alguma forma, no meu ministério tento fazer, mas, assim, eu acho que a gente pode encontrar o ministério pastoral em outros textos, isto é, que eu e você podemos pastorear e ajudar as pessoas, mas nesse texto não. Nesse texto, nesse pequeno trecho, só há um pastor, e eu preciso que você preste atenção nisso. Nesse único texto, na verdade, não há nenhum pastor. Nesse texto não há nenhum pastor, ninguém é pastor suficiente para lidar com as pessoas em sofrimento, porque nesse texto o que há são ovelhas. Ovelhas sem pastor. O que esse texto tem para a gente é um quadro de um mundo, de uma sociedade, de cidades e pessoas em que não há pastor, e todos são ovelhas. E talvez o que mais me consumiu pensando nesse texto para trazer para vocês é a seguinte pergunta: como é que ovelhas podem ser pastoras? Ou pastores? Como é que uma ovelha pode ser pastor? Para deixar muito claro para você, como é que eu, que tenho as minhas dores, as minhas aflições, as minhas dúvidas, os meus sofrimentos, como é que eu, diante dos meus desamparos, do meu sentimento de solidão, das minhas dificuldades lá com a minha família, como é que eu, sendo essa ovelha, de alguma forma posso ser um pastor, se eu sou ovelha também? Esse para mim é o dilema desse texto. Como é que o apelo de Jesus pode ser para que eu seja ovelha, ou melhor, para que eu seja pastor? E aí,
Foi um novo ensino, e uma nova alegria, e uma nova boa nova, uma boa notícia. Pode ler de novo. Jesus não nos convida, nesse texto, a pastorear pessoas aflitas e desamparadas. Leu? O apelo de Jesus é por trabalhadores. Para fazer o quê? A cena muda, né? A cena muda porque talvez é muito intencional que a cena mude. Jesus olhou e viu as pessoas aflitas e desesperadas como ovelhas sem pastor. O natural nesse texto, a continuação lógica desse texto seria Jesus. Então Jesus se dirigiu aos seus seguidores e disse assim: vocês precisam pastorear e cuidar dessas pessoas. Não é isso que Jesus faz. É antinatural, é contra a lógica natural da sequência de pensamentos de Jesus, aquilo que ele está vendo e pensando, a construção que ele faz. Ele muda a construção de ovelhas para a colheita. E é intencional, parece que, eu acho que a primeira informação é essa: eu e você somos ovelhas. Então, nesse momento, me permita dizer, eu preciso de cuidado tanto quanto vocês. Eu cuido tão mal quanto qualquer outro pastor que não seja o pastor de ovelhas. O único pastor de ovelhas nesse texto é Jesus, e a imagem do pedido e do apelo, para mim, deixa isso claro. A colheita é grande. Qual é a colheita? Veja, apesar de Jesus ter mudado a imagem, o contexto não mudou. Ele está vendo uma cena de pessoas sofridas, aflitas e desamparadas. Só que o texto muda de imagem de ovelhas para uma colheita. E se é colheita, o fruto está maduro. E se o fruto está maduro, a única coisa que essa fazenda precisa é de homens e mulheres dispostos a colher os frutos. Esse é o apelo de Jesus para mim e para você. Eu vou tentar deixar mais claro para a gente cantar e orar. É verdade. Você e eu precisamos de tanto cuidado como qualquer outra pessoa. Às vezes, quando a gente acha que alguém precisa de mais cuidado de nós do que nós, é porque as pessoas não sabem o que estamos passando. Quando as pessoas se abrem para mim, por vezes, algumas falam mais ou menos assim: eu sei que você deve ouvir histórias de muitas outras pessoas. Eu não falo isso reclamando, não. Mas é só para que todos tenham a devida atenção, que todos nós somos ovelhas. Mas dificilmente a pessoa fala assim: eu sei que você tem os seus sofrimentos pessoais. Eu sei que você tem as suas dores pessoais. Por isso que eu não sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O único pastor desse texto é Jesus. Jesus não está apelando para a gente cuidar das pessoas do ponto de vista pastoral. Nesse texto, não. Em outros textos, talvez, a gente poderia encontrar esse papel importante que a gente precisa exercer e que eu exerço. E que você pode exercer. Mas nesse texto, se somos ovelhas, todos precisamos de cuidados. E se todos precisamos de cuidados, como é que a gente cuida dos outros? E aí a mudança de imagem parece que vai começar, se ainda não fez na sua cabeça, no quadro geral desse texto, espero que comece a mudar a imagem do que você está visualizando a partir desse texto. O que esse texto está dizendo é assim: eu estou olhando para o teu vizinho, eu estou olhando para a pessoa que trabalha do seu lado, eu estou olhando para você, eu estou olhando para o teu
marido, para a tua esposa, para o teu namorado, para o teu filho. Eu estou olhando para a pessoa que te fez sofrer. Eu estou olhando para você que enfrentou sofrimentos. Ele é esse pastor. Ele é o pastor. Ele está vendo as multidões e ele está pastoreando as multidões. A única coisa que Jesus nos apela é que a gente esteja à disposição para fazer a colheita. A única coisa que Jesus nos apela nesse texto é para que a gente olhe para as pessoas como pessoas amadas por Deus, pessoas cuidadas por Deus, pessoas que Deus tem pleno interesse, pessoas que o grande pastor já tem plena atenção, pessoas que o grande pastor, ele está ali, a pessoa está pronta, e não do ponto de vista talvez da maturidade cristã. Por isso que eu acho que esse texto fala mais do que sobre a salvação, ou mais do que sobre o juízo final. Ele fala sobre Jesus cuidando das pessoas, e há ali a possibilidade dessa pessoa ser colhida, ser trazida para diante de Deus, ser abraçada, não porque somos pastores, mas porque talvez o que só a pessoa precisa é de alguém disposto a entender que Deus já tem cuidado por ela, e a gente só vai fazer o trabalho da colheita. Deus já está agindo na vida da pessoa, Deus já tem interesse na vida da pessoa, Deus já tem cuidados na vida da pessoa, e essa pessoa talvez precisa perceber esses cuidados de Deus através da sua vida. Não é você que resolve a história de ninguém, mas é Deus que resolve a história das pessoas. E Ele convida a mim e a você, não como pastores, mas como trabalhadores, a um mundo de pessoas desamparadas e fragilizadas. Jesus olha esse mundo de pessoas desamparadas e fragilizadas sem pastor. E na sequência ele fala assim: é uma grande colheita. É uma grande colheita. Ore ao Pai para que mande trabalhadores. Gente disposta a fazer alguma coisa. Meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor. Vamos praticar o amor verdadeiro. É o único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus. O único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus para João, na sua carta, no capítulo 3, é a compreensão que a gente não somente fala do amor, mas a gente pratica o amor. É a compreensão que a gente é a expressão do pastor, e não a nossa expressão, porque somos todos ovelhas, e somos tão carentes quanto os demais, mas expressamos esse amor para outras ovelhas, e nesse sentido nos tornamos à disposição de outras ovelhas, como trabalhadores, para ajudá-las, para andar com elas, para amá-las verdadeiramente, e isso de alguma forma nos conecta a esse reino, em que há um só pastor, porque esse pastor, ele vai em busca daquelas que estão perdidas, desviadas, desgarradas. Esse pastor tem um olhar por elas, esse pastor vai até elas. Jesus está lá com essas pessoas que estão afastadas. Jesus é o pastor em que a gente não sente falta de nada, porque como ovelhas, junto com o pastor, a gente se coloca ao lado dele, para amar por derivação, pelo amor dele. Que eu e você entendamos o apelo de Jesus, esteja pronto para colher, para resgatar, para ajudar essas pessoas que ele, como pastor, está indo atrás, uma por uma, uma por uma. Que Deus te abençoe.